Da Mossoró para apresentar um pouco o projeto, o senhor Sérgio Sales. Meus irmãos, bom dia. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, que ela continue conosco nesta manhã. Geis, eu pedi para ser breve e rápido devido ao tempo, Então, o projeto do apoio fraterno, nós intitulamos, juntamente com o Geis, de saúde mental. O que é esse projeto? Nós sabemos que hoje nós temos uma epidemia, que é a questão das drogas, dos vícios, dos mais variados. Então, esse grupo de apoio saúde mental, ele tem como objetivo atender a pessoas dependentes químicos e codependentes. Então é um projeto que não é fácil, é difícil entre aspas. É um trabalho que exige dedicação, que exige perseverança, como todo trabalho. Ele é nos moldes dos Alcoólicos Anônimos, só que nós agora temos um ingrediente a mais, que é o conteúdo da doutrina espírita. Além do apoio que vamos dar, nós temos a oferecer o conteúdo que a doutrina espírita nos oferece. Então, como seria como é esse grupo? Como é que ele funciona? São reuniões semanais em que recebemos essas pessoas, vamos receber essas pessoas, ouvi-las, O objetivo é ouvir, e como o próprio nome diz, o grupo é de apoio. Então nós vamos ouvir, apoiar e oferecer a fluidoterapia, oferecer as palestras públicas que tem na Casa Espírita, oferecer os recursos que a doutrina espírita nos oferece. Então, resumindo, concluindo, quem desejar conhecer o nosso projeto, ele funciona na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, todas as sextas-feiras, às 19h15. Quem quiser participar do projeto, conhecer o projeto, pode nos procurar, que daremos todas as informações e o que fazer para participar. Muito obrigado pela atenção. Então vamos dar continuidade, convidar novamente o Dr. Décio para fazer a segunda parte, nos esclarecer aqui, transformar o que é complexo de forma mais simples. Fique à vontade. E aí, firmes e fortes? Vamos lá? Agora a gente vai falar da parte física. E eu vou falar para vocês que de matemática eu fui reprovado até no exame vocacional. Fazer teste vocacional deu insuficiência no raciocínio matemático. Eu consegui entender, então vocês vão conseguir também, fiquem tranquilos. Eu vou começar com essa fórmula. Vocês conhecem essa fórmula? É a teoria da relatividade de Einstein. Outro dia eu estava lendo, o Einstein chegou a essa conclusão andando de bicicleta na frente da casa dele. Ele andava de bicicleta com a esposa, a bicicleta tinha um dínamo e produzia luz, porque lá na Suíça escurece muito cedo, 4 horas da tarde já está escuro. E quando ele tinha um dínamo que acendia uma lampadinha, um farolzinho na bicicleta dele e na da esposa. E aí ele andando, ele ficou pensando na velocidade dele em relação à velocidade da bicicleta da esposa e a velocidade da luz da bicicleta da esposa em relação à velocidade da luz da bicicleta dele. E como qualquer um de nós faria, ele chegou à conclusão que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Parece uma coisa besta, todo mundo anda de camiseta com E igual a mc ao quadrado, mas onde é que está a genialidade dessa fórmula? Por que isso aqui é tão revolucionário? Porque de um lado do igual está a energia, do outro lado do igual está M, que é massa. Isso significa dizer que energia é matéria, certo? Isso é tão complicado que a gente fica usando a palavra energia como se fosse alguma coisa diferente de matéria. Não é.
Não é. A diferença entre a energia e matéria é a velocidade com que esta matéria está vibrando no espaço, por unidade de tempo. Tá certo? Então, essa é a grande sacada. Por que ele pôs C? Porque a velocidade da luz é uma velocidade constante. C é a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz ao quadrado, que é uma velocidade constante, é 300 mil km por segundo a velocidade da luz. Então, se eu fixo a velocidade da luz, E é igual a M. Certo? Então, a grande revolução é essa daí. Bom, uma vez que a gente entendeu isso, olha que legal. Antes de você fugir, deixa eu te mostrar algumas coisas interessantes. Isso daqui é uma fórmula que é chamada a fórmula de Einstein-Lorentz. Essa fórmula ela foi desenvolvida pelo Lorentz usando a teoria da relatividade de Einstein. Estão vendo? E igual a mc ao quadrado. O que o Lorentz fez? Ele colocou uma constante de uma constante de variabilidade aqui para poder estudar as possibilidades que essa fórmula traz. Então, é a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado. O que é v ao quadrado? É a velocidade da partícula que eu estou estudando. Tá? Já que a velocidade da luz é constante, então eu vou variar a velocidade. Tá? E aí ele fez essa fórmula. Eu coloquei aqui a imagem do Dr. Tyler. Dr. Tyler não é o Lorentz, não foi ele que desenvolveu isso aqui, mas essa fórmula desenvolvida, ela é utilizada rotineiramente para cálculos matemáticos, é chamada de fórmula de Einstein-Lorentz. E o Dr. Tyler foi o primeiro a explorar essa fórmula falando de uma transdimensionalidade, falando de uma possibilidade de como isso explicaria a existência de uma outra dimensão em que a matéria se comporta de uma maneira diferente, tá? Então é o seguinte, se eu começar a colocar números aqui no V, eu vou ter um gráfico, certo? Esse gráfico vai ser o seguinte, vai ser isso aqui. Então, quando eu dou 0 de velocidade, eu tenho 0 de energia. Aí conforme eu vou dando velocidade para a partícula, ela vai ganhando energia exponencialmente, até que vai chegar no momento em que ela vai ser igual à energia da luz, certo? E aí ela fica paralela. Por quê? Porque se eu aumentar a velocidade da luz se eu aumentar a velocidade da partícula acima da velocidade da luz, vai dar raiz quadrada de um número negativo, tá vendo? Que vai dar menos que 1. E raiz quadrada de número negativo são os chamados números imaginários. Teoricamente não existem. Um matemático físico americano chamado Dr. Edward Moses, ele fez um estudo imaginando que seria possível acelerar uma partícula além da velocidade da luz. A maior parte dos físicos hoje não acredita que isso é possível, mas já tem uma boa parcela deles que tem estudado isso e falado que é possível acelerar além da velocidade da luz. E aí ele chegou à conclusão que seria possível fazer isso e criou uma nova categoria de números que se chamou de hipernúmeros. E aí, quando você coloca dentro dessa fórmula os hipernúmeros e faz o gráfico de novo, vai dar isso aqui. Então, aqui é o primeiro gráfico, tá vendo? 0 de velocidade, 0 de energia, até que eu vou aumentando a velocidade. Quando eu chego na velocidade da luz, eu tenho mais infinito. E se eu conseguir fazer essa partícula acelerar acima da velocidade da luz, ela vai fazer uma imagem em espelho aqui. Tá dando para entender? Então, se você não entendeu nada, fique tranquilo, agora eu vou explicar de verdade. Essa é a parte física. Essa primeira parte aqui é o que ele chamou de espaço-tempo positivo, que seria a dimensão física que a gente está vivendo. E aqui ele chamou de espaço-tempo negativo, que seria a matéria etérica, fluídica, que é a matéria do nosso perispírito. Então vamos lá. Faz de conta que essa sala é o espectro da dimensão que a gente vive. Aqui nessa parede é 0 km por segundo. Estou parado aqui, certo? Eu sou uma partícula, estou parado aqui. Vocês estão me vendo como partícula, certo?
Lá, no final da sala, é 300 mil km por segundo. Então vocês estão me observando. Eu aqui sou partícula, eu vou começar a acelerar. Então, eu era sólido, eu vou ficar líquido. Aí eu continuo acelerando. Eu era líquido, eu fiquei gasoso. Vocês já estão tendo dificuldade para me ver. Eu vou continuar acelerando. Mais ou menos aqui no meio da sala, eu vou virar onda eletromagnética. Vocês não estão me vendo, mas vocês são capazes de me perceber. Se tiver um receptor, um rádio, uma TV ou alguma coisa que sintonize na frequência que eu estou. Eu vou continuar acelerando, acelerando, acelerando. Eu vou passando por todos os espectros dessa dimensão que vai de 0 a 300 mil km por segundo. Quando eu chegar nessa parede aqui, vocês vão me ver de novo, mas não como objeto, vocês vão me ver como luz. Deu para entender? Aí, isso é de 0 a 300 mil km por segundo. Segundo a teoria das supercordas, do lado dessa sala tem outra sala igual a essa. Na verdade, a teoria das supercordas fala que são 10 salas, uma encostada na outra. Aí, eu saí lá do zero, cheguei aqui no 300 mil km por segundo. Se você conseguir me dar mais velocidade, eu vou desaparecer. Eu era um ponto de luz, eu apago aqui. E você vai dizer assim, para onde o Décio foi? Aí, imagina que agora você não está mais nessa sala, você está na outra sala. A outra sala é igualzinha a essa. Eu estou a mais de 300 mil km por segundo. Eu vou aparecer aqui, ó. Aparecer aqui. E você vai me ver como? Como sólido. Só que eu não sou mais um sólido zero. Eu sou um sólido 300 mil km por segundo. Mais de 300 mil km por segundo. Vocês entenderam? Aí eu estou numa segunda dimensão. Aí eu vou virar líquido da segunda dimensão, vou virar gás da segunda dimensão, vou virar onda eletromagnética, vou chegar lá, luz. Faz de conta, não sei quanto é, mas faz de conta que seja 600 mil km por segundo lá. Aí eu acelero acima de 600 mil, vou aparecer na terceira dimensão. Tá dando para entender isso? Você sabe por que quando a gente está aqui encarnado e a gente olha um espírito, a gente sempre fala que é o espírito de luz, porque a matéria dele está lá a mais de 300 mil km por segundo, para a gente é tudo luz que vem de lá. Mas tem a matéria lá, que forma a mesa lá do nosso lar, que forma a parede da casa do nosso lar. Aquela matéria lá é matéria que está acima de 300 mil km por segundo. É o que o Dr. Lorentz chamou de espaço-tempo negativo. Sabe por que ele deu esse nome? Não é porque lá é negativo, porque é ruim. É porque está na conta da massa negativa. E massa não pode ser negativa nessa dimensão. Então, não muda as leis da física, muda as condições da dimensão. Quando a gente era jovem e fazia resolvia um problema de química, no final você dava o resultado, você não tinha que colocar lá, esse resultado é válido para condições normais de temperatura e pressão? Que se mudar a temperatura e mudar a pressão, o resultado muda? É a mesma coisa. Então, a massa, ela não é negativa, mas ela vai mudar a forma de se apresentar na próxima dimensão. Deu para vocês entenderem isso? Então, se passar de 300 mil, sai desse espectro, vai para outra dimensão. Tá? Que não é a primeira, a segunda, a terceira dimensão. A primeira dimensão é largura, segunda é profundidade, terceira é altura. A quarta dimensão que seria essa próxima, né? E que está muito colada na nossa, muito colada. Que nem, você consegue separar a profundidade da altura? Não é? A gente não vê quase ao mesmo tempo. Profundidade não, largura de altura, porque a profundidade já é 3D, né? Quando a gente olha uma televisão é 2D. Quando você põe a profundidade vira 3D. A 4D seria eu poder perceber essa quarta dimensão. Então eu veria o perispírito, por exemplo, eu veria o duplo etérico. Tá? Deu para entender isso? Então, quando eu estou fazendo uma materialização, por exemplo, eu estou trazendo a forma, a matéria que está a mais de 300 mil km por segundo, eu estou trazendo ela para essa dimensão. E aí eu passo a ver aquela matéria. Tá? Que geralmente é o ectoplasma. O ectoplasma é uma matéria de transição. Ela é produzida
no espaço-tempo positivo, é produzida pela mitocôndria do ser encarnado, né? Mas ela produz uma matéria que é espaço-tempo negativo, ela não pode ser percebida, ela é etérica, certo? Mas como ela é de transição, eu consigo condensar ela o suficiente para vê-la. E aí, se eu fizer isso, todo mundo vê, não só o médium. Todo mundo vai ver, porque ela aparece fisicamente. Tá? Então, aqui estaria a diferença de 0 km por hora até 300 mil km por hora. E de 300 mil km por hora para cima. Certo? Pode ser que seja 600 aqui, não dá para saber. Mas existe aqui. E que você, chegando no limite, você vai chegar na mesma situação. Né? Em que você vai ter uma necessidade muito grande de fornecer velocidade para essa partícula. No primeiro momento, a gente pensa em velocidade andando rápido a partícula, mas na verdade, as partículas, elas não são bolinhas, elas são cordinhas. E isso quem fala é a teoria das supercordas. Então você imagina o seguinte, um elástico de cabelo, as mulheres sabem bem o que é isso, e os maridos também. Elástico de cabelo é aquele negócio que aparece até na sua gaveta de cueca, assim, bem rápido ela vira uma bolinha. A cordinha é sempre igual, mas a frequência com que a cordinha vibra e a velocidade com que ela vibra dá característica diferente para a partícula. Certo? Então o átomo que o grego procurava como uma partícula indivisível não é uma partícula, é uma cordinha. E essa cordinha é passível de ser transformada pela informação que ela recebe. Então, aqui a matéria é uma cordinha quase parada. Lá a cordinha está vibrando mais rápido, está vibrando a 300 mil km por segundo, então ela vira luz. E se ela vibrar mais rápido que 300 mil km por segundo, ela vai virar matéria espaço-tempo negativa. Ela vai virar matéria da próxima dimensão. Beleza? Então você percebe que existe um afunilamento aqui, que é justamente o ponto de transição, é o portal transdimensional da dimensão espaço-tempo positiva para a dimensão espaço-tempo negativa, certo? Agora olha só, vocês conseguem fazer esse gráfico rodar para dar uma dimensão 3D para ele? Assim, ó, deixa eu ver se dá certo aqui. Ó, roda bem rápido, bem rápido, bem rápido, para dar volume para esse gráfico. O que vira? Vira o quê? Concordam comigo? Uma ampulheta? Vocês estão assim meio... Ó, se eu começar a rodar bem rápido aqui, isso aqui vira um cone. E esse de baixo outro cone. E vira uma ampulheta. Essa parte de cima do cone é de 0 a 300 mil km por segundo. E aqui, de 300 mil km para frente. Aqui em cima é uma dimensão, aqui para baixo é outra dimensão. E o que está acontecendo aqui? Está rodando, né? É uma energia vetorial. Bom, isso aqui seria um transformador. Ou seja, quando eu preciso jogar uma matéria, ou uma partícula, de uma dimensão para outra, como eu preciso de muita energia, eu preciso de uma catapulta. Eu preciso de alguma coisa que impulsione essa velocidade, que dê energia suficiente para essa velocidade. Será que isso existe? Existe. Na verdade, são os buracos negros. Os buracos negros são exemplos de pontos de transição dimensional, em que a gravidade é tão pesada que conecta um espaço-tempo com o outro, uma dimensão de espaço-tempo com a outra. E isso seria a forma de catapultar essa partícula, seria energia vetorial, ou seja, como se você pegasse uma pedrinha, colocasse num pedacinho de pano ligado numa corda, para você jogar a pedrinha longe, aí você roda a pedrinha para ela ganhar energia cinética, e depois você joga ela e ela sai do paninho e faz. Ou uma baladeira que chama aqui, um estilingue. Você puxa, o estilingue é um pouco diferente porque ele pega a energia da borracha.
eu estou falando mais da energia vetorial, da energia rotação. Um jeito bom de você pensar nisso é o redemoinho. Imagina que você tem a pia da sua cozinha cheia de água tampada lá embaixo, e você coloca uma folha boiando na água, e aí você tira o ralo. O que vai acontecer? Ele vai criar um redemoinho, que é a energia vetorial, e a folha que está na superfície, ela vem devagar. Na hora que ela entra no redemoinho, ela ganha velocidade, cuspida lá para dentro. E o contrário, se você pegar um tufão, né? Um twister, aí ele está passando, tem um caminhão de 5 toneladas ali embaixo, ele cata o caminhão e joga o caminhão para cima, não joga? Ele cospe o caminhão para cima. Então, esse sistema de energia vetorial, ele é capaz de jogar matéria para lá e de trazer matéria de lá para cá, né? Seria um transformador de energia, e esse transformador é capaz de jogar partícula de uma dimensão para outra. Então, a gente entender isso é a gente entender a interface físico-etérica, porque é o princípio físico da capacidade de transformar, de jogar a matéria de um lado para o outro, de comunicar essas dimensões que são diferentes, tá? Então, esse transformador, ele faz isso, né? O redemoinho, ele tanto pega o que está do lado de lá e cospe para cá, como o que está embaixo e cospe para cima. A gente tem várias manifestações dessa na natureza, e que a gente está acostumado a ver, mas não para pensar. Então você vê aqui, se tiver qualquer coisa que tem aqui embaixo, vai ser cuspida lá para cima, né? Então é um sistema bidirecional mesmo. Aqui o Katrina, não sei se vocês lembram, que fez um estrago danado, né? Ele também está funcionando desse jeito. Agora olha que interessante. Quando eu olho aqui de cima, o Katrina, o que eu estou vendo? Estou vendo uma roda, não é? Uma roda. E se eu olhar, eu vou ver a massa de ar se movimentando nessa roda. Mas na verdade, se eu olhar de perfil, não é uma roda, é um cone. Vocês sabem o que significa chakra? A palavra chakra é roda em sânscrito. Então o médium, quando ele olha de frente, ele vê uma roda. Mas se ele olhar de perfil, ele não vai ver uma roda, ele vai ver um cone. Por quê? Porque o chakra é um transformador de energia, que está conectando o meu corpo físico com o meu corpo etérico. Ele vai jogar energia de matéria daqui para lá e de lá para cá. Então a teoria é que a gente tem esses transformadores, que pode ser um Katrina, pode ser um buraco negro, mas ele também pode ter um tamanho próprio para o meu corpo biológico, e eu faço essa transformação entre o meu perispírito e o meu corpo físico, tá? Estão dando para me acompanhar, não? Então aqui é o espaço-tempo do Einstein. Então é assim, vamos supor que a gente está vivendo aqui fisicamente, nós estamos nesse espaço-tempo. O espaço-tempo é igual uma passadeira. Ele vem vindo aqui, aí ele dobra, vem aqui, dobra, vem aqui, dobra, vem aqui. Quantas vezes dobra? Segundo a teoria das supercordas, 10 vezes. Então eu teria 10. Aí eu coloco um peso bem grande na passadeira do lado de cá, e que ele deforma a passadeira e ele vai se misturar com a dobra de baixo. É isso daqui, é isso que é o buraco negro. Então isso aqui seria um chakra universal, um chakra que tem no universo, e que ele faria a conexão entre esse espaço-tempo com esse espaço-tempo, tá? Isso de uma maneira extremamente grande, e eu teria outras formas menores, tá? Mas seria uma forma, um mecanismo da natureza de amplificação ou de transformador de voltagem de uma dimensão para outra. Legal? Mais ou menos? Diga. O que estimula a passagem de uma dimensão para outra? Eu não sei se tem um estímulo de passagem, é uma boa pergunta agora. Mas assim, eu acho que são informações que vão passando de um lado para o outro. Eu acho que elas são direcionadas de uma maneira intencional até. Se a gente voltar para a questão da materialização, o que estimula
Sei. dimensão, alguma coisa que está errada. Tá, entendi. Aí é assim, o médium, é o médium de efeitos físicos, ele tem uma capacidade de fornecer fluido vital. E ele fornece esse fluido vital, tá? Aí o espírito, que é um princípio inteligente e que vai se materializar, ele usa esse fluido vital para dar forma. Então, quando você olha o espírito materializado, o espírito, ele tem a forma e as características do espírito que está materializado, mas ele faz isso a partir do fluido vital do ectoplasma do médium. Porque assim, o fluido vital, a teoria é que ele é produzido na cadeia respiratória da mitocôndria. Então, quando a mitocôndria pega o oxigênio e a glicose para produzir energia, ela produz uma parte da energia que vira trifosfato de adenosina, vira ATP, a outra parte da energia vira calor, né? E teria uma terceira parte que vira biofóton. O Dr. Popp, um físico e médico alemão, foi o primeiro a falar dessa possibilidade. Hoje, o pessoal está estudando as enzimas da mitocôndria que fazem a regulação entre quanto vira energia química, quanto vira calor e quanto vira biofóton. Parece que tem uma enzima que faz essa seleção. As mulheres e os médiuns de efeitos físicos, eles teriam uma capacidade maior de, depois de produzir a energia de ATP suficiente para suprir a capacidade toda da célula, em vez de produzir calor, produz biofóton, né? Tanto que uma das coisas que a gente estava estudando, o pessoal do ABC está fazendo muito isso, é que provavelmente o médium de efeitos físicos baixa a temperatura do corpo dele, porque em vez de ele produzir calor, ele produz ectoplasma. E ele poderia fazer isso de uma maneira induzida, voluntária, tá? Então é assim, eu procurei, eu li a descrição do trabalho do William Crookes. Ele fala que o ambiente ficou frio. Eu conversei com o Frutuoso, que participou de fenômenos de materialização. Ele fala que o ambiente fica frio, mas ninguém foi lá medir a temperatura do médium. Provavelmente ele perde temperatura. Por quê? Porque ele está produzindo biofóton e o biofóton produz o ectoplasma. Por isso que eu falo que ectoplasma é matéria de transição. O espírito desencarnado não tem mitocôndria, ele não consegue agir aqui. Então ele precisa que o encarnado forneça o ectoplasma para ele poder, ele consegue usar o ectoplasma, mas ele não consegue produzir. E aí ele usando o ectoplasma, ele interfere no plano físico. Entendeu? Já tem um avanço bem grande nessa questão do metabolismo da mitocôndria, e tem muita informação no André Luiz também. O André Luiz fala isso. Já falava, né? Tá bom? Muito bem. Então aqui são os chakras. Você vê, eu achei já essa ilustração que mostra o chakra de lado, já vê o chakra como um cone. Mas a nossa teoria, eu coloquei no livro Evolução da Alma ao Corpo Físico, que seria, em vez de um cone, seria uma ampulheta. Porque tanto a informação que vem daqui para cá, quanto a informação que vem daqui para lá. Você sabe que eu dou passe lá no centro, e faz um tempo, já uns 4, 5 meses, que eu estou enxergando o chakra. Eu vou dar o passe, eu vejo a cor e eu vejo ele se movimentando. É muito legal. No começo eu achava que era coisa da minha cabeça, agora eu já estou me convencendo que é de verdade. Porque às vezes você chega, o chakra está numa cor esquisita, às vezes está meio esverdeado, meio cor de burro quando foge, assim. E aí depois do passe ele vai ficando violeta, vai ficando lilás, né? A frequência da luz que eu estou enxergando, na verdade, é a frequência de vibração, né? E o André Luiz, quando ele fala da epífise, e ele descreve um médium em estado mediúnico, ele fala da pineal, e ele fala da luz da pineal, e ele fala do lótus de 1000 pétalas, que é o chakra coronal, que ele não chama de chakra, ele chama de centro de força. E eu achava que era uma coisa à toa. Nada é à toa na obra do André Luiz. Ele colocou o nome centro de força, na minha opinião, porque não é igual ao chakra. O que é o chakra? O chakra é o que o médium está vendo, é a roda que o médium está vendo. Só que o André Luiz está falando do centro de força, que seria a parte de dentro, seria o outro lado da ampulheta.
Por isso que ele colocou outro nome. Vocês entenderam? Então, quando eu estou olhando, o médium está vendo, ele está vendo de cima para baixo, está vendo a roda rodando. E o André está falando do centro de força. E eu imagino que o centro de força é a parte que está mais para o perispírito. E o chakra que o médium vê é o que está mais no duplo etérico. Então eu transformo tanto dessa dimensão física para a espiritual, quanto da espiritual para a física. E aqui eu vou ver a vibração dos chakras. A cor, a velocidade com que ele vibra é fisiológica, né? Eu tenho cores específicas para cada vibração. Na minha forma de ver, o chakra é a parte mais externa e o centro de força a parte mais interna. E eles dois juntos formam essa estrutura que seria a estrutura, o transformador, que faz a interface. Não é só isso, tá? Essas seriam como se fossem assim, quando você pensa no sistema vascular, a aorta é um vaso grande, mas tem também os capilares, tem os vasos menores. Esses capilares seriam os nadis, que os chineses descrevem. Os nadis seriam pequenos transformadores, que funcionariam também por esse mesmo princípio de energia vetorial, tá? Então, a gente sabe, pela informação do André Luiz também, que o corpo físico ele está ligado no duplo etérico molécula a molécula, né? E essas moléculas seriam o que o André chamou de bióforos. Bióforo é uma palavra que vem de August Weismann, que foi um biólogo que veio antes da genética, antes de se saber que existiam genes. E o August Weismann falava assim, que existiam moléculas que tinham uma capacidade de reter vida. Então você vê, o André Luiz usou a palavra bióforo se referindo ao Weismann, porque ele queria dizer exatamente isso. Quer dizer, o nosso corpo não está ligado só pelos chakras, nem só pela glândula pineal. Ele está ligado molécula a molécula pelos bióforos, que seriam moléculas capazes de reter ectoplasma, que é o duplo etérico, que é a interface físico-etérica. Entendeu? Então, você vê como é complexo o negócio. Tem um monte de coisa, mas as informações estão aí para a gente interpretar, né? Então, aqui seria um chakra. Esse aqui é um desenho que tem um livro chamado Ledbetter, um livro sobre chakras. E aqui você vê as cores, né? Esse aqui é o chakra cardíaco. Você vê a cor, essa é uma velocidade específica, né? Tem toda uma ciência, uma estruturação desses chakras. E eles estariam conectando o nosso corpo biológico ao nosso corpo espiritual e ao mesmo tempo com as outras estruturas físicas e espirituais que estão se relacionando conosco. E em pequena escala, vocês pararam para reparar? Isso é coisa da minha cabeça, tá? Isso aqui é aquela parte que eu estou viajando. Pode ser mentira, pode não ser verdade, mas eu imaginei o chakra a partir daquela fórmula do Einstein-Lorentz. Eu imaginei o centro de energia conectado ao chakra, que também é uma coisa que não sei se é verdade, mas eu acho que é bem lógico, é possível pelo menos. E mais, você já reparou que as nossas moléculas mais importantes, elas são helicoidais? O DNA é helicoidal. Tá fazendo volta, espiral, é helicoidal. A maior parte das proteínas mais importantes são assim. E o André Luiz fala que a nossa célula se conecta ao nosso espírito a partir dos microtúbulos. Microtúbulo, quando a gente aprendeu na escola, ele era chamado de citoesqueleto. Era como se fosse assim, só serve para dar forma para a célula, o microtúbulo. Hoje, o microtúbulo é uma estrutura, é uma das organelas mais estudadas dentro da citologia. E se você for estudar o microtúbulo, você vai ver que ele é formado também com uma estrutura helicoidal, né? E o André Luiz, olha lá, ele tem essa forma helicoidal. E ele vai formar os centríolos. O André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, ele fala do centríolo. Na verdade, o centríolo é uma organização dos microtúbulos na hora da divisão celular para escolher qual cromossomo vai para um lado e qual cromossomo vai para o outro.
Então você vê que há uma intencionalidade. O microtúbulo é muito importante na transmissão sináptica. Então, se você foi numa esteticista colocar aquele negócio na cara lá, como é que é? Botox. Na verdade, quando ela injetou Botox em você, ela injetou uma substância que bloqueou a formação do microtúbulo para levar a vesícula sináptica até a sinapse. E impediu que o seu músculo da face se contraia, porque o músculo se contrai quando a acetilcolina cai na fenda sináptica. Se você não deixa a acetilcolina ir para a fenda sináptica, não tem a contração. Então, aquela ruga que você tinha, porque o músculo se contrai, você para de contrair o músculo, a ruga some. Em compensação, se você está feliz, você está assim. Se você está triste, você está assim. Se você está desesperado, você está assim. Você perde a expressão, né? Durante um tempo. Depois o Botox é metabolizado, você volta, a ruga volta junto, não é? E não se preocupe que o Botox não vai desconectar você do seu espírito. Ele só desconecta uma célula na fenda sináptica. Mas para você ver como esse microtúbulo ele tem uma importância muito grande, ele tem muitas funções, tá? E quando eu fiz essa análise, eu imaginei isso de uma maneira helicoidal. E a gente chega à conclusão de que o microtúbulo é um amplificador de sinal quântico. Então, quando o André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, ele fala que o controle da célula não está no núcleo, mas no citoplasma, ele falou isso numa época em que todo mundo falava que o controle da célula estava no núcleo, o núcleo que tinha os genes, que o DNA era a vida, e assim por diante. Hoje, a gente sabe que não, porque eu tiro o núcleo de uma célula, ela fica 3, 4 meses vivendo sem núcleo, mas ela não vive sem citoplasma. Tanto que quando vai fazer clonagem, eu tenho que tirar o núcleo e colocar dentro de uma outra célula com o citoplasma, para que a célula fique viva. Então, o núcleo, ele só tem os softwares, ele tem informação. Para eu fazer a proteína, quem dá a receita da proteína é o núcleo, mas quem faz a proteína, quem cozinha a proteína é o citoplasma. Então, todo o cérebro da célula está no citoplasma. O Bruce Lipton fala que é uma membrana, e eu me permito discordar dele. A membrana é o modem, a membrana conecta a célula com outras células, mas o citoplasma é o cérebro da célula, porque lá que estão os microtúbulos, e é por esses microtúbulos que a célula recebe a instrução da consciência na qual ela está inserida, não é? Que seria outra das formas da interface físico-etérica, outra da estrutura. Então, mais ou menos assim seria a sua anatomia transdimensional. Cada pontinho azul desse é um conezinho de um chakra, né? Que são, na verdade, nos nadis. Alguns autores falam em mais de 360 chakras diferentes. Tem aqueles 7 principais que a gente fala, né? O coronal, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o raiz e o genital, né? O genésico. Tem umas diferenças, tem uns que não consideram o esplênico, falam do plexo solar e assim por diante. Então, por que tem essas diferenças? Porque quem que disse pra gente que isso é assim? O médium que está vendo. Então, eles têm uma certa dificuldade, às vezes, de estabelecer detalhes, tá? Mas seriam transformadores de matéria de uma dimensão para outra, tá? Então, esses microtúbulos eu já falei, são importantes na divisão celular, orientação na organização das mitocôndrias, na condução das vesículas, no complexo de Golgi até a membrana plasmática, que eu falei no exemplo do Botox, né? Na doença de Alzheimer, vocês sabem qual é a única coisa que é alterada no paciente com Alzheimer? Microtúbulo do neurônio. Olha que interessante. O cérebro dele é normal, você não acha nada de alterado. A única coisa que está alterada no paciente com Alzheimer é o microtúbulo. Então veja, lembra do que eu falei ontem do Silvio Santos, qual é a música? Então, você pega um cérebro que perde a capacidade de te comunicar com o meio, é como se você estivesse jogando um videogame online e a tela apagasse. Entendeu? Você não ouve e não vê o que está acontecendo. Então você vira prisioneiro do seu próprio corpo. E aí quem que comanda o corpo do
paciente com Alzheimer, quando ele está acordado, é o cérebro reptiliano dele que é instintivo. Eu já ouvi isso, falar assim, um filho de um paciente com Alzheimer: eu achei que meu pai era uma pessoa doce, educada, agora que ele está com Alzheimer, ele está mostrando a essência dele, ele é grosseiro, agressivo. Eu falei: olha, você está sendo injusto. Quem é grosseiro e agressivo é o corpo biológico dele, que está agindo por instinto. O seu pai continua sendo seu pai. Se ele era doce, atencioso e te amava, ele continua sendo doce, atencioso e te amando. Só que o que você está vendo não é o seu pai, é o corpo dele desconectado dele. Entende? O Alzheimer, o paciente com Alzheimer, ele só consegue ser ele quando ele está dormindo. O corpo dorme e ele desdobra, aí ele pode ser ele. Mas enquanto ele está encarnado e acordado, ele está atrelado a um computador que não está funcionando. E ele não consegue fazer a interface. Tá certo? Eu tinha uma amiga, professora de inglês minha, o pai e a mãe tiveram Alzheimer. E ela tinha muita dificuldade para cuidar deles e tal, e acabou colocando numa instituição que era bem perto da casa dela. Todo dia ela passava lá. Aí a mãe morreu, ficou o pai, e todo dia ela passava lá. E nenhum deles reconhecia ela. E no dia do aniversário dela, ela foi lá, como ela ia todos os dias. Ela entrou, o pai estava lá, ausente, né? Como sempre. E ela estava lá, ela sentava do lado dele, falava com ele, ele não respondia. Aí ela lia alguma coisa, ficava lendo alguma coisa, para ficar um tempo do lado dele, depois dava um beijinho nele e ia embora. E nesse dia, que era aniversário dela, ela estava lá sentada, de repente ela ouve ele assim, falou assim: filha? Aí ela olhou e falou assim: pai? Ela falou assim: não é hoje seu aniversário? Aí ela começou a chorar e falou: pai, você lembrou? Claro que eu lembrei. Aí ela deu um abraço nele. Na hora que ela está abraçando ele, ele falou assim: quem é você? Sai daqui. O que você está fazendo aqui? Você vê, ela saiu de lá chorando, ela veio conversar comigo, ela sabia que era espírita. Você vê, ele conseguiu mandar a mensagem. Mesmo com o computador quebrado, ele conseguiu: olha, eu estou aqui, que legal que você está aqui comigo. Eu não consegui conversar com você, mas quando você vem aqui, eu estou curtindo a sua presença aqui. Porque eu estou aqui. Entende? Paciente em coma, a mesma coisa. Ele está em coma, mas ele continua lá. Você não está conseguindo falar com ele, mas ele está lá. Não é como se ele estivesse dentro de uma porta fechada, à prova de som. Você sabe que ele está lá dentro, mas você não consegue conversar com ele. E que interessante, a única coisa que está alterada é o microtúbulo. Então isso mostra bastante a importância do microtúbulo na transmissão da consciência. E interessante é que 43 anos depois do André Luiz ter falado que os microtúbulos são a forma de manifestação da consciência, o Dr. Jeffrey Satinover escreve um livro chamado Cérebro Quântico, em que fala a mesma coisa. Mesma coisa, em 2001. E mais, tem agora o Dr. Penfield, o Dr. Hameroff, que são dois pesquisadores. O Hameroff é um anestesista, o Penfield é um físico. Eu sempre troco, não sei quem é quem, mas eu acho que é isso. E eles também têm a teoria de que os microtúbulos são os transmissores da consciência dentro da célula. Então você vê que interessante, né? E tem gente que ainda desconfia do André Luiz. Então a célula, se eu for imaginar ela como um computador, o núcleo vai ser a HD, onde eu tenho o software. A mitocôndria vai ser a fonte de energia, onde eu vou produzir a energia necessária para o computador funcionar. Os microtúbulos são o teclado e o mouse, é como eu me comunico. A membrana citoplasmática é o modem, que vai fazer com que essas células se comuniquem com outras células, né? Montando essa anatomia transdimensional. Interessante é que essa anatomia transdimensional conecta o princípio inteligente individualizado, ou alma, né? Que vai formar um campo informacional que é o corpo mental. O corpo mental, você pode dizer que ele é perispírito ou não é perispírito. O André Luiz fala que não é perispírito. Por quê? Porque um ser crístico que está vivendo num mundo ou numa dimensão que não tem matéria, ele continua sendo um indivíduo, porque ele continua tendo o corpo mental. Só que esse corpo mental não precisa de matéria para existir, ele é um campo informacional. E quando eu desço para uma dimensão com matéria, essa matéria se organiza seguindo a informação do corpo mental.
Então vocês imaginam o esforço que Jesus fez para encarnar. É um espírito que calça 52 usando um sapato 24. Porque no livro do Miramês, ele fala que Jesus demorou 4.000 anos para encarnar. Ele vai descendo, plano por plano, e acumulando matéria cada vez mais grosseira, para um espírito que já não precisa mais da matéria para evoluir. Então, esse princípio inteligente individualizado, que é a alma e o seu corpo mental. Esse corpo mental vai dar origem ao perispírito, que a gente chama de corpo biomórfico, para usar o termo do biólogo inglês, fugiu o nome dele agora, já vou lembrar. Ou modelo organizador biológico, que é o Dr. Hernani Guimarães, fala sobre esse assunto. Então seria o perispírito, né? Depois os centros de força, depois os chakras, pensando no centro de força a parte de dentro da estrutura, o chakra a parte de fora. Aí vem os nadis, que seriam como se fossem capilares, né? Menores. Os meridianos acupunturais, que são físicos, isso é interessante, né? Já tem a demonstração desde a década de 60 dos meridianos acupunturais vistos em microscopia eletrônica, então não é coisa de chinês, é verdade mesmo, eles estão lá e eles estão distribuídos da mesma maneira como foram descritos há mais de 2.000 anos pelos chineses. Depois entra nos microtúbulos para finalmente chegar na célula, tá? Vocês viram que eu fiz um caminho, imaginando assim: esse aqui é o espírito, esse aqui o corpo mental, os fiozinhos o perispírito, e aqui comandando a marionete, que é o corpo físico. Então essa é a minha visão mecânica da coisa, é a minha visão mecânica. Mas será que não é assim? Eu acho que é assim, mas não é só assim. Essa é uma parte do processo. Por quê? Porque tem também o bonequinho wireless. Não precisa dessa conexão. Por quê? Porque existe uma coisa na quântica que chama entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico é o seguinte: eu sintonizo, eu entrelaço duas partículas e elas passam a reagir uma com a outra imediatamente, não local, não temporal. Ou seja, se é uma partícula, ela está entrelaçada com a outra, essa outra eu posso levá-la a bilhões de anos-luz daqui. Se eu mexo com uma, a outra reage imediatamente da mesma maneira. Então, existe uma física quântica de Goiânia, a doutora Célia Dantas, que ela tem mestrado e doutorado em física quântica, e ela tem uma hipótese que dentro dos microtúbulos existe uma estrutura de partículas que estão entrelaçadas quanticamente com as estruturas, com as partículas que estão na dimensão espaço-tempo negativa, com a dimensão do perispírito. E quando a minha alma muda o perispírito muda o que está dentro do microtúbulo, que muda a célula. Está dando para entender? Eu estou empolgado aqui, estou falando um monte de coisa, não sei se vocês estão entendendo, eu me empolguei aqui. Mas, de qualquer maneira, ela está falando de quântica. Nesse sentido, eu não precisaria de chakra, não precisaria de nadi, não precisaria de nada. Não é? Só isso explica? Não, mas também explica. Também explica. Então, eu não tenho como dizer isso para vocês agora, tenho pensado muito nesse assunto, mas eu acho que tudo isso tem a ver. A gente está vendo uma cena muito complexa, a gente está vendo detalhes de uma cena complexa. Então, acho que com o tempo, a gente acumulando informação e entendendo cada vez mais o que o André Luiz informa para a gente, e mais a contribuição que a ciência atual está dando, a gente vai construindo essa cena de uma maneira mais completa, com os detalhes, cada um nos seus lugares. Então as pessoas falam assim para mim: não é a pineal que liga o espírito ao perispírito? Não, a pineal liga também, o microtúbulo também liga, os bióforos também ligam, a mitocôndria também liga, a física quântica, através do entrelaçamento quântico, também liga. Então, assim, não é uma coisa simples, não tem um negócio, é uma corda que está amarrando uma pedra na outra, eu puxo uma pedra aqui da corda, a outra pedra mexe. Não é simples assim.
É uma coisa mais complexa, mas que a gente está atrás de tentar entender isso daí, tá? E isso, não podemos nos esquecer, é bidirecional. Eu, durante muito tempo, eu ficava pensando, toda doença é de origem espiritual. Mas, às vezes, a causa patogênica vem de fora para dentro, porque o meio influencia a gente, tanto quanto a gente influencia o meio. Senão não teria sentido a gente estar encarnado. As experiências de estar encarnado mexem com o nosso espírito, e o nosso espírito reage, fazendo com que nós sejamos diferentes diante da da matéria que forma o nosso corpo encarnado. Então, existiria esse sistema bidirecional de energia, de níveis de energia. Então, o etérico, o supraluminal, que é aquele que está no perispírito, está acima de 300 micrômetros por segundo. Aí vai para o elétrico, que são aqueles choquinhos neuroquímicos, eletroquímicos que eu falei para vocês quando eu expliquei que a gente não está vendo nem está ouvindo, né? Isso é uma interpretação. Aí ele funciona de maneira quântica no córtex. Nosso córtex cerebral são 6 camadas de neurônios que ficam despolarizando e repolarizando, formando uma função de onda. E a partir dessa função de onda, a minha consciência, o meu espírito escolhe, colapsa, uma das possibilidades, para transformar aquilo em alguma coisa que eu possa identificar. O gosto da bala, o cheiro do perfume, a cor da roupa e assim por diante. Isso é sempre uma função quântica. Ela é digital ou binária no sistema nervoso, nos nervos, porque quando o nervo é estimulado, ele funciona de maneira binária, é despolarizado ou repolarizado, despolarizado ou polarizado, né? 0 ou 1. Então funciona de maneira digital. Isso porque a transmissão de informação digital ela é mais rápida, mais eficiente, né? E analógico no receptor. Então, os receptores, que é a sua retina, o seu ouvido, as terminações nervosas livres para dor que você tem no seu dedo, no seu corpo todo, todas essas estruturas funcionam de maneira analógica para conseguir perceber faixas, né, de percepção, faixas mais largas de percepção, tá? E não são absolutas, são relativas. Por exemplo, o frio que eu falei lá da Finlândia, que o finlandês acha que não está frio, ou a própria percepção do gosto, né, que você tem. Por exemplo, eu te dou um cafezinho, você gosta de quanto de açúcar? Eu gosto de uma colher, eu ponho uma colher, você experimenta, tá gostoso? Tá gostoso. Aí eu te dou um chocolate para você comer, e a hora que você vai tomar o café depois do chocolate, você fala, agora o café ficou sem açúcar. Não tem isso? Na verdade, a quantidade de açúcar do café não mudou, o que mudou é a sua percepção, porque o chocolate tem muito mais açúcar, e as suas papilas gustativas vão dizer o seguinte para você, agora tem menos do que tinha no chocolate. Só isso. Então a gente não percebe valores absolutos, a gente percebe valores relativos, é uma função analógica. A vantagem é que ela amplia a minha capacidade de percepção, sendo analógica, né? Mas na hora de transmitir, eu transmito digital, porque a transmissão digital é mais rápida, eu consigo transmitir mais dados em menos tempo. É por isso que a sua TV digital tem uma imagem melhor que a analógica, porque você tem mais informação, então são mais pixels, são mais detalhes na sua imagem. Mas na interpretação ela é quântica, porque a interpretação depende de uma inteligência, que é o seu espírito, e que vai interpretar aquilo, escolher o que é que aquilo vai significar para você. Depois do elétrico vem o químico, que são os hormônios e os neurotransmissores, e depois vem o mecânico, que são basicamente os músculos. Então é energia, vem lá do etérico, elétrico, químico e mecânico. E o que te impressiona sobe. Então eu espeto você com uma agulha, primeiro mecânico, aí gera adrenalina, vai transmitir eletricamente e eu vou perceber isso etericamente, vou perceber, o meu espírito vai perceber isso, vai reagir a isso, tá? Então, concluindo, se é que dá para concluir, né, eu fiz um gráfico para tentar deixar mais simples, só que ficou horrível, ficou mais desesperador ainda, mas eu vou colocar para vocês assim, se tiver muito ruim, relaxa que eu já terminei, né? É assim, o espírito é o observador, é a inteligência, certo? Bom, ele vai agir sobre os neurônios, tá? E
ele age sobre os neurônios usando o seu livre-arbítrio, porque eu escolho, não é? Através disso que eu faço o colapso quântico. Então esse QC aqui é colapso quântico. Então eu, como observador, como espírito, eu percebo o que vem de fora, nos meus neurônios, e escolho o que eu vou interpretar, através do meu livre-arbítrio. Esses neurônios que estão no sistema nervoso central vão gerar a realidade orgânica, que é aquilo que eu chamo de realidade. Fala assim, essa camisa é azul, isso aqui é café, aquilo ali é sol, aquilo ali é... né? Eu vou fazer as minhas interpretações, é a realidade orgânica. E os neurônios, através do sistema nervoso autônomo, eles também vão agir nos receptores celulares. E o que é o sistema nervoso autônomo? É a parte do seu sistema nervoso que funciona sem você controlar diretamente. É que controla a sua frequência cardíaca, a temperatura do seu corpo, a sua respiração e assim por diante, né? São os receptores celulares. Esses receptores celulares também podem ser influenciados pelo seu espírito. Lembra da doutora Candace Pert? Dizendo que você escolhe a forma da proteína? Então, mesmo que eu mande um neurotransmissor, que eu faça uma ação hormonal, essa ação hormonal só vai agir nos receptores celulares se eu escolher, né? Porque a forma da molécula depende também da quântica, depende das minhas escolhas. E aqui explicaria o efeito placebo, né? Eu posso escolher que aquilo vai funcionar na minha célula ou não. Depois, isso tudo dentro desse espectro que é o observador e a ação do observador sobre o corpo, isso tudo acontece no perispírito, no modelo organizador biológico, tá? Aí, esse receptor celular gera uma resposta celular, e a resposta celular vai fazer a ação sobre a sua imunidade. Lembra? Aumentando ou diminuindo, se aumenta doença reumática, se diminui infecção ou câncer, né? E ele também vai gerar uma propriocepção. O que é propriocepção? A percepção de você mesmo. Quando você come demais, você não sente seu estômago estufado. Quando você acorda de manhã, você precisa abrir o olho e olhar para a sua perna para saber se ela está dobrada ou esticada? Não, né? Você tem a propriocepção do seu corpo. Existem receptores dentro do seu corpo para dizer para você como é que o seu corpo está. Essa propriocepção também é uma resposta celular. Então, essa percepção de como o meu corpo está, gera também influência sobre a realidade orgânica. Então, às vezes, essa realidade vai me dizer assim, essa propriocepção vai me dizer assim, você não está bem, isso é ruim. Ou vai dizer assim, não, olha que gostoso fazer isso, olha como é bom, né? Então ela também influencia sobre a construção da sua realidade orgânica, que nem sempre é a realidade de verdade. E essa realidade orgânica faz feedback sobre os neurônios. Está ficando mais fácil, não está? Vocês não sabem mentir, né, pessoal? E aí, tudo isso vai ser gerado por estímulos do meio também. Então, não só o que está vindo do espírito como observador, mas também o que está vindo do meio como estímulo sensorial. E isso daqui influencia o neurônio, que influencia o receptor, que influencia o espírito e assim por diante, né? Sem esquecer que essa realidade orgânica é, na verdade, a formação das emoções. Então, o espírito escolheu, essa escolha vai cair nessa cascata, vai gerar uma realidade orgânica que vai gerar emoção. Então, se eu faço uma coisa e isso gera uma sensação agradável, eu falo, isso é legal, vou fazer de novo. Se eu faço uma coisa que gera uma sensação desagradável, eu falo, não, vou parar, isso não, né? Isso é uma pessoa normal, porque tem gente que faz, dá errado, faz de novo, dá errado, faz de novo, dá errado, faz de novo. Esse é o que gosta de sofrer, é o cara do chicotinho. Eu me odeio, eu não gosto de mim, eu não sirvo para nada, mas não faz nada para melhorar também, né? Então, culpa, pessoal, só serve para... não serve para nada, né? Culpa é você ficar parado, patinando no mesmo lugar. Em vez de você ficar se sentindo culpado, seja responsável, assuma a responsabilidade dos seus atos e conserte o que você fez de errado. Se não dá para consertar, toca o barco para frente e não faz mais a bobagem que você fez da outra vez. Aprenda, né? Isso te mobiliza, isso faz você andar. A culpa faz você parar e ficar se autoflagelando.
Aí na próxima encarnação você nasce cheio de defeito e acha que a culpa é de Deus. A culpa é sua, você que escolheu aquilo, porque você não se perdoou. E a gente não se perdoa porque a gente é arrogante, porque a gente não quer admitir que a gente está aprendendo, a gente não quer admitir que a gente faz coisa errada. E faz. Na minha conta eu faço mais coisa errada do que coisa certa. E se eu não puder admitir isso, como é que eu vou evoluir? Como é que você quer aprender a andar se você não cai? Como é que você quer andar de bicicleta se você não vai cair? Você acha que você vai aprender a andar de bicicleta sem nunca cair de bicicleta? Vai cair. Porque faz parte do aprendizado. Tentativa. Uma hora você acerta, uma hora você erra. Às vezes você fez uma coisa, deu certo, você fala, agora eu já sei fazer. Vai fazer de novo, não dá certo. Porque na verdade você não aprendeu direitinho, você ainda precisa aprimorar. É isso, é por isso que a gente está encarnado. No final das contas, é isso que isso aqui representa. Tá? Bom, eu queria muito agradecer a doutora Marlene, porque nesse momento em que eu encontrei ela, eu estava já fazendo o meu doutorado, eu já era médico, eu sempre acreditei em Deus, mas eu não conseguia me relacionar com Ele de uma maneira adequada, porque todas as formas que me apresentaram de Deus eram formas muito fluidas, não racionais. Não é? Eles me apresentavam um Deus que me punia, mas dizia que Ele era infinitamente bom e justo, e isso não cabia na minha cabeça. Eu não conseguia entender isso. Aí um belo dia, uma amiga minha me deu o livro dos Espíritos para eu ler. E no outro dia, quando eu terminei de ler o livro, que eu não consegui parar de ler, eu não era mais o mesmo. Eu tinha descoberto um universo completamente novo. E aí eu saí procurando alguma coisa para me ancorar, e encontrei a doutora Marlene, encontrei a Associação Médico Espírita. Não é? E ela me apresentou esse mundo que eu estou apresentando para vocês. Eu poder ser médico, eu poder gostar de ciência, eu poder estudar isso, e isso daí me levar a Deus. Isso aí me dizer que Deus existe. Isso aí me dizer que Deus é infinitamente bom e justo. Isso aí me dá esperança de que não vai terminar quando eu morrer, de que o que eu estou fazendo agora vai fazer diferença para mim no futuro, de que não é só agora, de que mesmo que eu tiver 101 anos, eu ainda vou estar trabalhando pela minha evolução, nada está terminado, eu termino um ciclo, eu começo outro. Então, ela deu uma outra cor para a minha vida, ela deu um objetivo, um motivo para eu estar vivo, para eu estar aqui encarnado. E se não fossem pessoas como vocês, eu não teria a oportunidade de estar dividindo isso. Porque o que adianta eu aprender isso, eu estudar? Às vezes eu começo a ler, eu tenho uma ideia dessas, eu escrevo, eu falo assim, meu Deus, eu preciso falar isso para alguém. Não é? E aí tem alguém que paga a passagem para mim vir, ainda me paga o almoço, e ainda vem gente para sentar para me ouvir, ficar a manhã inteira do sábado, do domingo, para me ouvir. Nesse sentido eu acho que eu sou um privilegiado. Eu devo ter feito alguma coisa para merecer, mas isso é que faz a diferença, porque isso dá transcendência para a minha existência. Eu consigo saber por que eu estou aqui, né? Para semear. E quando eu divido isso com vocês, eu sei que vocês também são semeadores. Vocês não guardam isso para vocês. Eu sei que a maior parte do pessoal que está aqui faz palestra no centro, faz atendimento fraterno, não é? Então, eu dividindo isso com vocês, a gente está amplificando, mesmo que você não concorde comigo. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu falei, mas você vai pensar nisso, não é? E às vezes você vai falar, eu acho que o Décio pode estar certo. Ele fala assim, não, eu acho que o Décio não está certo, o caminho é esse. De qualquer jeito, eu acho que eu ajudei, porque eu fiz você pensar, não é? Então, eu agradeço demais, né, a oportunidade de estar aqui. Fiquei muito feliz de poder chegar em Mossoró. Esse trabalho fantástico que a AME Mossoró está fazendo aqui. São poucas AMEs que têm tantos projetos e é difícil você não se encaixar em um deles. E se você vier para a AME não é só de médicos, ela é de agentes de saúde. Se você é um espírita de verdade, você é um agente de saúde. Então vem trabalhar com a gente na AME, né? Porque a gente precisa, é um ideal que ele se esvazia se não tiver ninguém trabalhando por ele. Tá bom? Estou à disposição para as perguntas e muito obrigado.
Agradecemos ao Dr. Décio, né, por nos oportunizar esses momentos. Temos ainda alguns minutos aqui para perguntas aqui, certo? E aí o tempo que a gente vai usar vai ser o tempo da fome, mas como a gente viu aqui que a fome é uma realidade orgânica, né? Então vocês é que vão dizer aí. Vamos à primeira pergunta ali do nosso irmão. Olá, Décio. Você falou da ligação molécula-molécula do corpo ao duplo etérico. A gente poderia considerar, na sua visão, como o duplo etérico sendo essa interface para o perispírito? Isso. Seria uma ligação também do outro lado. Isso. Tanto que também, do mesmo jeito que tem essa discussão do corpo mental ser ou não perispírito, tem a discussão do duplo etérico ser ou não perispírito. Por quê? Ele só existe quando você está encarnado. Quando você desencarna, o duplo etérico desaparece. Por quê? Porque o duplo etérico precisa da mitocôndria encarnada, do oxigênio do plano físico e da glicose do plano físico para se produzir os biofótons. Na hora que você desencarna, essa estrutura toda é perdida. Então não tem mais ectoplasma. Até porque não precisa. E é interessante que o André, ele fala da histólise e da histogênese na desencarnação do Dimas. Ele fala sobre isso. Então, o próprio perispírito, ele vai mudar algumas estruturas, porque na condição de desencarnado, você usa diferente. Então, por exemplo, o centro gástrico, você vai tomar uma sopinha lá no nosso lar. Você não vai mais comer comida, né? A própria respiração, o centro genésico. Então, essas estruturas, elas se desmontam, é a histólise, e depois elas se reorganizam, é a histogênese, para formar o perispírito. Então o duplo etérico é exatamente essa porta, essa transição. Enquanto você está encarnado, tem gente que fala que ele é duplo etérico, que ele é perispírito, porque você não está vendo, ele é matéria etérica. Mas quando você morre, ele vai embora. Então é a porta do corredor ou é a porta do auditório? Entendeu? O importante é a gente entender o conceito. Ok, obrigado, Décio. Algumas perguntas que foram enviadas aqui por escrito. A primeira, qual a relação ou a coparticipação da glândula pineal no colapso da função de onda do observador, homem espírito? E aí já emendado também envolve a glândula pineal. Que efeitos a luz, no caso aqui ele fala a luz solar, desencadeia na glândula pineal e na alma? Ótimas perguntas. Então, como a glândula pineal, ela é o nosso receptor, é o nosso sensor do plano espiritual, ela participa de uma maneira bastante importante no colapso da onda quântica, porque muito do que você percebe utilizando a tua história como espírito, entende? Isso é muito claro quando você faz, por exemplo, regressão a vidas passadas para curar fobia, medo. Você teve uma experiência negativa, aquilo te trouxe medo de uma situação específica. O terapeuta faz você reviver aquela situação e ressignifica aquilo. E aí você para de ter medo. Quer dizer, você estava colapsando de um jeito a informação, você passou a colapsar de outro. E é a glândula pineal que traz essa percepção, porque é ela que conecta conscientemente o seu espírito com o seu corpo físico. Com relação à luz, a glândula pineal é a glândula da cronobiologia. Ela é o órgão, é o nosso relógio biológico. Então a gente usa muito a luz para marcar período dia e noite. Então todo o nosso sistema biológico funciona por ciclo. Primeiro ciclo é infância, maturidade, velhice. Segundo ciclo, nas mulheres, o ciclo menstrual. É um mês, né, mais ou menos. Tem o ciclo circadiano, com a produção de cortisol. A gente produz, quando diminui a luz, a gente produz melatonina, produz hormônio do crescimento e produz cortisol para encarar a noite sem alimentação, né? Tudo isso é marcado por Zeitgeber. Zeitgeber é marcador de tempo. Então a umidade relativa do ar, a quantidade de chuvas, os cheiros, tudo isso marca o tempo, né? Por exemplo, você entra no supermercado, sente cheiro de nozes. O que isso diz para você?
Nós estamos no final do ano, é Natal. Não é? Antigamente tinha algumas frutas que só apareciam em algumas épocas do ano. Eu adorava morango, adorava abacate, ainda adoro, mas antes eu falava, mãe, eu queria comer morango, agora não é época, meu filho. Só que mudou isso, agora tem estufa, produz o ano inteiro. Mas o cheiro do morango era um Zetgeber, ele marcava tempo para mim. Dos marcadores de tempo, o mais forte é a luz solar. Tanto que, qual é o problema? Aqui no Brasil, no trópico, é bem tranquilo, porque a gente tem, no verão tem mais luz, no inverno tem menos, mas a diferença é de 1 a 2 horas. Você vai lá para a Escandinávia, vai para a Holanda, vai para os países mais altos, no inverno eles têm poucas horas de sol. Então o sol aparece às 7 horas da manhã e vai embora às 4 da tarde. 4 da tarde, 5 da tarde tem lua, estrela no céu, né? Se você for mais para cima, perto do Ártico, eles ficam 6 meses com sol e 6 meses com noite. Sabe o que acontece lá? O pessoal fica mal, deprimido, dá depressão, porque altera o seu ciclo biológico, né? Então o brasileiro que vai morar lá, eles ficam mal, porque está acostumado com a luz. Os nativos ficam mal, mas eles já estão acostumados, eles nasceram nessa situação. Então acontece muito o brasileiro não conseguir ficar morando lá por causa disso, ou então eles tiram férias no inverno e vêm embora. Então ficar aqui no Brasil tomando um solzinho, né? Porque senão não dá conta. E quem percebe isso é a glândula pineal. A retina percebe a luz, mas manda para a pineal. Tem um trato retino-pineal que avisa a glândula pineal que está tendo sol, que está tendo luz. Outro exemplo disso é quando você tem catarata ou alguma alteração no olho e para de perceber a luz, altera também os seus ciclos biológicos, tá? Mas tem também outros fatores, não é só esse daí, por isso que a gente consegue se adaptar. Então a glândula pineal ela é uma estrutura bem importante no nosso sistema nervoso e faz essa conexão com a espiritualidade e com o universo, porque dia e noite, mês, outono, inverno, verão, tudo isso é a posição da Terra em relação ao Sol, né? Tá bom? Bom dia, doutor. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre desdobramento. E onde é que nós exaurimos esse combustível para fazer esse transporte? Muitas vezes a emancipação do corpo no prédio, e nós vamos acesso a trabalhar, enfim. Tem um caso clássico, né, de São Antônio de Pádua, né, que ele chega a se materializar com a sua dupla corporeidade. Só me falasse um pouquinho disso, por favor. O Eurípides Bassanufo é um exemplo, né, importante disso daí. Na verdade é assim, toda vez que a gente dorme, a gente desdobra. O desdobramento é um descolamento da consciência e ela passa a perceber o ambiente ao redor dela sem o corpo físico. Então, enquanto a gente está encarnado e acordado, é como se a gente estivesse a 40 metros de profundidade no oceano. Você só vai enxergar através da máscara, só vai respirar através do regulador, com o cilindro de O2, o seu tato vai ser prejudicado pela roupa, você se movimenta lentamente porque a água oferece resistência, mas a hora que você sai da água e tira aquela roupa, você amplia a sua visão, você percebe com mais clareza e assim por diante. Toda vez que a gente dorme, o nosso corpo adormece, o computador desliga, a sua consciência desloca. E você é capaz de ir aonde a sua consciência quiser, sem desencarnar, você continua encarnado, né? Tem a descrição do fio de prata. O fio de prata entra pela nuca. O André Luiz explica isso pra gente. Ele fala que a alma se conecta ao sistema nervoso central pelo quarto ventrículo. O quarto ventrículo está no tronco encefálico, né? Na fossa romboidal, é o assoalho do quarto ventrículo. É onde tem a maior quantidade de serotonina. Então, eu sou capaz de deslocar a minha consciência. Tem gente que faz isso conscientemente. Ele entra num estado de meditação, passa a controlar o corpo dele, a consciência dele, e ele consegue se deslocar, né? E fazer isso de maneira proposital. A glândula pineal, ela produz a melatonina, e ela produz uma substância chamada dimetiltriptamina, é o DMT. O DMT é uma substância psicodisléptica, que é o que tem no chá do Santo Daime. Vocês já ouviram falar?
Só que no chá eu tenho alguns miligramas de DMT e a nossa glândula pineal produz alguns picogramas, é menos que miligramas. Eu imagino que o DMT faça esse descolamento de consciência. E eu acho que ele deve estar relacionado tanto com o desdobramento quanto com a mediunidade, o transe mediúnico, em que você consegue descolar sua consciência do seu cérebro e você passa a perceber, a ter consciência do ambiente ao seu redor, não mais através dos receptores físicos, mas através do perispírito. Não sei se eu respondi, né? Então eu acho que tem a ver isso aí, sim, né? Desse jeito que a gente está imaginando. Ela queria perguntar. Bom, eu não sei se você já ouviu falar do desbloqueio quântico, né? Então tudo que você falou aí, eu não sabia que ia falar tanto de quântica como você falou hoje. E essa questão que você falou agora aí desse desdobramento, em fevereiro eu, por curiosidade, fui convidada para fazer esse desbloqueio, né? E eu fiz. Só que a pessoa, que é muito estudiosa também, ele acredita que nós somos, como é que eu posso dizer, seres não da Terra, nós somos seres ampliados porque o universo tem milhões de planetas, certo? Não sei se por indução ou se realmente por realidade, que até hoje eu fico meio na dúvida. Eu passei por isso que você falou. Eu me vi deitada na cama, eu me vi me olhando na cama e eu vi realmente um ser que não tinha forma humana emitindo através das mãos uma luz amarela em cima de mim. E foi uma experiência muito louca. E por que é que eu quis passar por isso? Porque ano passado eu perdi meu irmão e eu não entendi muito as coisas, né? E eu queria muito saber dele e alguns medos que eu tinha. E eu não sei até hoje, juro, se realmente foi indução do que ele me falou, ou se foi realmente eu que consegui esse efeito, eu não sei. Que eu saí do meu corpo, eu girava literalmente. Eu cheguei num ponto que eu não estava mais no céu, era como realmente fosse aquele universo que a gente vê na TV, nos filmes. E eu parava em um determinado local, eu conversava com essa figura que não era de forma humana, e depois disso eu consegui ver meu irmão de longe, ele não falou comigo, e eu depois voltei para o meu corpo. Só que eu voltei para o meu corpo extremamente cansada, muito cansada mesmo, e chorei horrores. Então, como você falou da questão quântica, aí eu fiquei naquela dúvida, eu não sei se foi indução da palavra da pessoa, só que eu fiz isso acho que umas 3 vezes, não, foi 3 vezes que eu fiz, foram 3 vezes que eu fiz e tive um resultado positivo em algumas coisas, né? Mas também não dei continuidade, fui realmente pela curiosidade. E quando a gente começa a fazer esse processo, justamente a gente invoca a nossa forma etérica, que foi o que você mostrou aí. Então, assim, não sei se você tem que realmente ver isso hoje, que você disse que caso não existe, realmente não existe, mas foi realmente, eu fiquei naquela dúvida, se realmente foi pela indução que eu passei por isso tudo, ou se realmente eu consegui esse efeito de sair de mim, de me ver ali do lado, porque foi muito real. E o meu cansaço físico foi mais real ainda. Então, assim, como é que você vê essa questão do desbloqueio quântico? Eu não sei se você já ouviu falar. Esse negócio do quântico, tudo é quântico hoje em dia, né? Tem maçã quântica, tudo é quântico. E tem muita coisa séria e muita bobagem. E eu, pra ser bem honesto, eu parei de me preocupar com isso, porque tudo que era, eu ia lá olhar para ver e eu fiquei meio... Tinha coisa interessante, tinha coisa que não era. Então eu não me preocupo muito com a nomenclatura, sabe? Mas assim, o que você vivenciou não é da sua cabeça, não, né? É muito comum essa experiência de desdobramento, mesmo espontâneo. Tá cheio de paciente que fala isso, olha, eu acordo de manhã, antes de eu me mexer, eu me vejo no teto do quarto, vejo meu corpo lá embaixo. É o desdobramento espontâneo. Eu tive uma experiência em que eu fui visitar a doutora Marlene, depois que ela desencarnou, eles me levaram para visitar ela desdobrada no plano espiritual. E quando eu estava voltando, o espírito estava me orientando, ele falou assim, Décio, se eu colocar você no corpo, você vai acordar e vai achar que foi um sonho. E a gente quer que você saiba que não foi um sonho.
Então eu vou te colocar no corpo consciente. Não é muito agradável, você vai sentir um desconforto, mas fica tranquilo que a gente vai colocar você vai sentir o seu corpo, o seu espírito voltando para o corpo de novo. E realmente ficou tudo escuro, e na hora que eu encaixei no corpo, eu senti um desconforto, uma coisa meio ruim, parecia que não estava no lugar. Aí aconteceu alguma coisa, fiz um estalo assim, clac. Aí ele falou, pronto, pode abrir o olho. Eu abri o olho, eu vi o meu quarto, eram 4:30 da manhã. Aí eu sentei, aí eu me emocionei, porque eu tinha ido lá visitar a doutora, chorei, peguei um papel para anotar, que eu achei que eu ia esquecer. Então foi um desdobramento. E isso acontece induzido, espontâneo, ou tem pessoas que têm uma tendência a isso daí. Com relação a gente ser extraterrestre, somos todos. Na verdade, a gente não é de um plano, nós somos de Deus, todos somos de Deus. Aqui na Terra, uma boa parte de nós veio de Capela. E agora está tendo um grupinho que está, os exilados da Terra, né? Que a Terra mudou agora para planeta de evolução. E os espíritos que não estão adequados a essa nova categoria do planeta Terra estão sendo transferidos para outro planeta. Então, assim, é normal, porque a forma, ela é determinada, a forma do seu perispírito, quando você está desencarnado, ela é determinada pela sua consciência. A maneira como você se vê é a maneira como você se apresenta, entendeu? Então, um espírito mais evoluído, ele consegue assumir a forma que ele quiser. E isso pode estar relacionado a existências antes da Terra, por exemplo, né? Então, eu acho que isso que você vivenciou é uma coisa bem real. E se te emocionou, é sinal de que realmente tem a ver com alguma coisa tanto emocional. O cansaço tem a ver com o uso de ectoplasma, tá? Então, muito provavelmente, eu estou chutando, mas eu imagino que assim, você tenha feito um desdobramento longo, por muito tempo, e o fio de prata é formado de ectoplasma. E de alguma maneira você gastou ectoplasma, e quando você voltou, você sentiu falta. Você sentiu um desgaste, um cansaço, que você repõe respirando, né? O Ki do oxigênio você repõe respirando, tá? Mas é interessante a experiência. E outra coisa interessante é que você encontra, a verdade não está só num lugar. Então você viu das coisas que eu falei, você encontrou correspondência com um monte de outras fontes. Isso me deixa feliz. É sinal de que a gente está no caminho certo. Porque a espiritualidade não ia dar só para a verdade, ela dá para todo mundo a verdade. E nós, eu acho que somos privilegiados porque o Espiritismo é uma fonte que traz uma quantidade tão grande de informação e que abre esses links para as outras verdades, né, que estão ali, que não estão especificamente colocadas no Espiritismo. E se a gente tem a cabeça aberta, a gente vai chegar lá, né? Mas é uma boa notícia, né, você conseguir fazer esse link. Vamos para a nossa última pergunta de hoje. Foi uma pergunta enviada aqui por escrito. O que ou quais emoções desencadeiam a alegria? E o que muda no corpo fisiologicamente? Bom, esse negócio de definir a emoção é uma coisa que pode causar alguma dificuldade. Mas eu vou dizer mais ou menos o seguinte. Eu diria que a alegria, especificamente, é uma percepção mais física do que emocional, tá? E ela tem contrário, é a tristeza. Então, qual a alteração que a alegria traz no seu corpo? Se você está alegre, você dá risada, seu corpo chacoalha quando você ri, você emite sons esquisitos, não é assim? A sua pele fica mais vermelha, fica mais rosada, você faz vasodilatação periférica, a sua pupila dilata, né? Aumenta o tônus muscular, você fica mais bonita ou mais bonito. Outro dia eu estava lendo um artigo que falava sobre as mudanças físicas no momento da paquera. E quando o homem vê a mulher bonita ou a mulher vê o homem bonito, ela provoca um monte de alterações físicas, fisiológicas, que faz com que ela fique mais interessante ou que ele fique mais interessante. Emite odores, os ferormônios, dizendo assim, olha, gostei de você, os feromônios andando, que nem aqueles desenhinhos assim, né, que vem vindo a fumacinha e tal. Então, a alegria,
E a tristeza tem a ver com isso. A tristeza é o contrário. Você chora, sai água do seu olho, não é? Você soluça, também emite sons esquisitos. Você tem diminuição da sua imunidade, a frequência cardíaca pode subir, e acontece um monte de efeitos fisiológicos porque você está triste. Então, isso são emoções mais físicas. Agora, tem uma emoção que é mais espiritual, que é a felicidade. Felicidade é diferente de alegria. A alegria tem o contrário, tristeza. Então tem o sim e o não. Isso daí me dá a dica de que é uma coisa mais física. As coisas mais espirituais, elas não têm contrário. Por exemplo, qual é o contrário do amor? Me digam. Não tem amor. Tanto que a palavra é desamor. Que desamor significa o quê? Ausência de amor. Não tem alguma coisa que é contrária ao amor. É igual a escuridão. A escuridão é o contrário da luz? Não, a escuridão é a falta da luz. O amor não tem contrário, né? O contrário é a ausência, não é contrário. A felicidade, qual é a palavra em português que a gente fala do contrário da felicidade? Infelicidade. Ou seja, a própria palavra já está dizendo, não tem contrário, é a ausência de. Então, a felicidade é uma construção de cada um de nós. E a felicidade não é um objetivo, ela é um caminho. Eu escolho a felicidade, ou eu escolho a infelicidade para caminhar, não é? Tanto que eu posso ser feliz e estar triste. Eu posso ser infeliz e estar alegre. Eu posso estar infeliz, eu estou insatisfeito comigo mesmo, com a minha vida, não estou sabendo administrar, e alguém me conta uma piada, eu saio rindo, chacoalhando, não é? E eu posso estar super bem comigo mesmo, harmonizado, e morre alguém que eu amo, e eu chorar, e ficar triste. Então, a felicidade é uma coisa muito mais espiritual, é um estado de espírito. E eu não preciso ser perfeito para ser feliz. Aliás, a perfeição também é outra coisa que a gente precisa falar. Todos nós somos perfeitos. Sabe por quê? Porque nós somos criados por Deus. Deus não cria nada imperfeito. Então, se a gente não é imperfeito, a gente é o quê? Incompleto. A gente ainda tem escuridão. E a escuridão não é a ausência da luz. É onde a gente ainda não desenvolveu o que a gente tem para desenvolver. Então, eu vejo assim, quando a gente foi criado, quando a gente esporulou como individualidade, nós éramos uma bandejinha, sabe essas bandejinhas de plástico que tem a água do passe depois? Tem a bandejinha com um monte de copinho de café. Quando você nasce, você é uma bandejinha cheia de copinho de café, todos os copinhos vazios. E em cada copinho tem o nome de um defeito, né? Esse defeito, na verdade, é o nome que nós damos para a ausência de uma virtude. Quando eu desenvolvo a virtude, ela preenche o copinho, ele apaga o defeito e aparece o nome da virtude. Então, por exemplo, o egoísmo. Quando eu desenvolvo o altruísmo, eu encho o copinho, em vez de egoísmo vai aparecer altruísmo. E quando o copinho estiver pela metade, tem os dois, egoísmo onde está vazio, altruísmo onde está cheio. E a nossa experiência de reencarnação é preencher todos esses copinhos. O dia que tiver todos os copinhos cheios, não tem mais ausência, não tem mais incompletude, nós seremos completos e estaremos plenos na nossa perfeição. Aí a gente não precisa mais encarnar. Nós vamos ensinar os outros a encher os copinhos deles. Entende? Então isso me traz essa sensação que a felicidade, ela é de Deus, ela não é nossa. A alegria, a tristeza são nossas. Eu tenho uma dica que me deram uma vez, o Dr. José Nilson me deu, para eu saber se é de Deus ou se é nossa. Tudo que é de Deus não termina, é eterno. Tudo que é nosso tem ciclo, tem começo, meio e fim. Então, nós não somos eternos, então a gente é de Deus. A alegria não termina, a felicidade, a alegria, a tristeza também não termina, então é nosso. Mas a felicidade termina? Não, é de Deus. O amor é de Deus, né? São as coisas eternas, criadas por Ele. O resto tudo é cocriação. O seu corpo termina? Termina, então foi você que fez. O planeta Terra não vai terminar? Vai, então foi alguém que fez, não é? Deus criou as leis, que são perfeitas, universais, e essas aí são imutáveis, vão ser sempre, nunca
nunca vai mudar. Todo o resto somos nós colaborando na criação. Nós somos co-criadores. Jesus é um co-criador maior. Ele está criando planetas. Nós somos co-criadores menores. Ele está criando mesas. Está fazendo prédios. A gente está mudando o universo? Tá, mas em uma dimensão menor. E aí, conforme a gente vai evoluindo, nós vamos ganhando conhecimento, livre-arbítrio para atuar em escalas maiores. E aí, até que a gente chegar na fase crística como Jesus. E mesmo Jesus, vocês pensam, Jesus é o cara, não é? Vocês concordam comigo? Agora, pensa bem na hierarquia do sistema solar. Jesus é o responsável pelo planetinha mais complicado do planeta, do sistema solar, que é a Terra. Isso pode ser um mérito para ele, não sei. Mas tem um cara que é responsável pelo sistema solar, que é hierarquicamente acima de Jesus. E tem um cara que é responsável pela Via Láctea, que é hierarquicamente acima do cara que é responsável pelo sistema solar. E tem um cara que é responsável pelo responsável pelo responsável. Você imagina? Então, o mesmo Jesus já é um espírito que, dependendo da forma como você olhar, ele já é um ser crístico. Para a gente, ele está muito na nossa frente. Mas para o cara que é responsável pelo universo que a gente vive, talvez Jesus seja um funcionário, alguém menor. Não é? Então olha como a gente é a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? A gente é a poeira cósmica infinitamente insignificante, mas temos o potencial de sermos infinitamente grandes. Um dia a gente vai estar controlando um planeta, um dia a gente vai estar controlando um sistema solar, um dia a gente vai estar organizando um universo. E nesse dia nós vamos estar frente a frente com a causa primária. A gente vai entender por que a gente está aqui, a importância de trabalhar pelos outros, como é que Deus continua criando tudo que existe, porque ele não parou, né? Ele não tirou férias, ele continua criando, sempre criou e sempre vai criar. E nós somos parte dessa criação e vamos trabalhar infinitamente para continuar que isso se expanda infinitamente também. Obrigado, Virgínia. Vamos reiterar os nossos agradecimentos ao Dr. Décio pela oportunidade, pelos esclarecimentos, convidar ele a permanecer aqui na mesa e convidar o Dr. Jason Freire para fazer suas considerações finais. Meus irmãos, boa tarde já, né? A gente, nesse momento de finalização, a gente tem mais a agradecer a espiritualidade, a oportunidade do trabalho. Vocês viram alguns irmãos que apresentaram os projetos da AME e a gente reforça aqui um dos projetos que é o estudo das obras de André Luiz, né, que foi falado muito aqui durante a palestra, que temos a Elisângela Chachá à frente, e terminamos agora o segundo livro e vamos para os Missionários da Luz. Então a gente convida todos a participar das atividades da AME. Não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, na área da saúde, todos são convidados ao trabalho. E a gente aprende que a melhor terapia é o trabalho, né? A gente se dispor a ajudar o nosso próximo. Então a gente agradece a todos que colaboraram para que esse evento fosse possível, né? Tivemos muitos desencarnados, né? O próprio espaço que nós tivemos aí. Agradecer a Décio a disponibilidade de vir, né? A gente sabe que não é muito fácil, né? Todo final de semana você ficar longe da sua família, mas ele sabe do compromisso dele também. Todos nós temos nossos compromissos. E eu queria deixar essa lembrança aqui, essa camisa. Tem que saber se o número dá, né? Essa camisa aqui simboliza nosso carinho aí por ele, pelo trabalho que ele vem fazendo à frente, né, divulgando o paradigma médico espírita. Essa camisa a gente fez em homenagem ao nosso projeto Sim à Vida. Quem quiser adquirir a camisa vai estar contribuindo também com os trabalhos da AME, temos ainda algumas. E a gente vai encerrar com uma prece aqui de agradecimento por tudo que aconteceu nesse final de semana e pela oportunidade que nós tivemos. Então vamos fechar um pouquinho nossos olhos. Queremos
ó Deus, agradecer pela luz que nos ofereceu neste evento, nos dando a oportunidade de esclarecimento, de orientação, de consolo, e em especial de recebermos essa luz que irá nos guiar rumo ao infinito da imortalidade, auxiliando outros irmãos a superar suas dores e seus sofrimentos. Que o nosso palestrante retorne ao seu lar em segurança, em paz, dentro dos desígnios divinos, e que todos nós consigamos seguir na nossa jornada reencarnatória em comunhão com o Mestre Jesus e com os benfeitores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Marlene Nobre e demais emissários do alto, a guiar os trabalhos das associações médico-espíritas do Brasil e de todos aqueles que buscam o bem da humanidade. Que assim seja. Convido os colaboradores da AME, frequentadores, a fazermos uma foto oficial, né? Todos aqueles que participam das atividades da AME, não só quem estava aqui nos ajudando no evento, para a gente fazer. E a gente agradece então a presença de todos, um bom domingo a todos e até o próximo. Parou?